Argóis, Rui Mamed, filhos de António Brandão, naturais de Cantanhede, pedreiros de profissão, de sombrias cataduras, como bisontes lendários, modelam ternas figuras na lentidão dos calcários. Mole e fina, talha-se tal e qual folha de papel. A pedra d'Ançã foi durante séculos a rocha favorita de arquitetos e escultores pelo seu fácil trabalhar. Este é um dos segredos mais bem guardados da região de Cantanhede. Na localidade que deu nome ao calcário, em Ançã, deixou de haver quem trabalhe a pedra. Há poucas pedreiras, tendo o produto o destino só para fins de construção e muito raramente como objetivo de escultura ou cantaria artística. A poucos quilómetros de uma das jazigas da famosa Pedra d'Ançã, situa-se o Museu da Pedra de Cantanhede, que foi criado para mostrar a riqueza do património desta pedra, causadora de obras de arte e de uma arquitetura em Portugal. Carlos Gregório foi o nosso guia nesta visita a um local que preserva e divulga toda a história por trás da Pedra d'Ançã. Ora, nós estamos no Museu da Pedra de Cantanhede. E porquê é que existe o Museu da Pedra em Cantanhede? Porque aqui no nosso concelho é extraído uma pedra especificamente chamada calcário e dentre os calcários de Cantanhede há um que se destaca, que é a Pedra d'Ançã. Por isso, há cerca de 19 anos foi construído o Museu da Pedra para homenagear todas as pessoas que ao longo de centenas de anos têm vindo a trabalhar os nossos calcários brandos aqui da zona de Cantanhede. Mas para além do calcário de Cantanhede, temos também outro tipo de rochas que foi muito importante no nosso concelho para que, em tempos remotos, fizesse aqui a exploração daquilo que é hoje o nosso território. Nós temos aqui o nosso mapa do concelho, interessa particularmente ao Museu da Pedra. Estes pontinhos amarelos que aqui estão, que nos indicam pedreiras de calcário que são exploradas atualmente ou já foram exploradas aqui no nosso concelho. Portanto, sobre o mapa do concelho é aquilo que poderemos dizer e agora explicar um bocadinho o que é isto dos afloramentos calcários e que outras rochas existem no nosso concelho. Eu tenho aqui uma réplica de uma ponta de seta feita em sílex, que é outra rocha que existe aqui no nosso concelho e que na idade da pré-história, naquilo que se chama o período da pedra, da idade da pedra, foi utilizada pelo homem para praticar a caça. Esta ponta de seta, nós fizemos esta recriação para explicar às escolas como é que isto funcionaria. Com esta ponta de seta eles arremessavam os animais, tentavam matá-los e depois com as outras lascas de sílex desmanchavam o animal para retirarem tudo aquilo que lhes dava, a carne, a pele para se agasalharem, tudo aquilo, os ossos para fazerem ferramentas e adornos e, portanto, era com este tipo de material que o homem da pré-história caçaria. O sílex aqui no concelho de Cantanhede encontram-se as jazidas, mais ou menos aqui na região entre Outil, Ançã e Portunhos, é onde se encontra o sílex e era onde ele era explorado. O sílex, para além das pontas 7 que aqui estão, que eu estou a mostrar, também temos aqui outros artefactos feitos nesse tipo de material. Por exemplo, as lâminas, que eram uma espécie de facas que eles usariam para cortar, e os raspadores que serviam para depois limparem o que eles retirariam dos animais. Também interessante são estas pedras esféricas que estão aqui, que eram percutores, é uma espécie de martelos que eles usavam para talharem a pedra. Também há quem avance que algumas destas pedras, e elas têm um cheiro característico, se forem batidas, poderiam servir para fazer o fogo. Para além dos artefactos em sílex, também temos machados do Paleolítico Superior e do Neolítico, que é isto que nós temos aqui, esta réplica, para que se possa mostrar aos nossos visitantes. Com estes machados, a pedra que está aqui é original, foi trabalhada pelo homem há cerca de 10 mil anos antes de nós. O que nós lhe pusemos foi um bocadinho de madeira para fazer o cabo e para depois podermos explicar a quem nos visita. Com estes machados, o homem avançou muito na civilização, porque deixou de ser apenas recoletor e nómada e passou a ser produtor e sedentário. É com isto que ele começa a trabalhar a terra e começa então a praticar a agricultura, digamos assim, é com este tipo de instrumentos que o homem vai fazendo esse tipo de atividades. Também com estes machados mais pontiagudos, era com que eles escavavam as árvores e faziam uma espécie de canoas para poderem atravessar os cursos de água mais extensos e que não tinham outra forma de o fazer. Quando o homem começava a produzir sementes em excesso, como é que ele as utilizava? Utilizando este tipo de instrumentos que estão aqui. Isto é um moinho manual, aquelas duas mós, colocava na parte inferior os cereais e depois com aquela pedra circular ia rodando e pressionando e moía os cereais para que depois pudesse comer de forma mais fácil.
Portanto, é isto que aqui temos nesta primeira sala do Museu da Pedra e que nós dizemos que é a sala da contextualização histórica e geográfica do que é o nosso território. Explicamos como é que a evolução que o nosso território foi tendo ao longo de milhares de anos. Passando para outro testemunho mais recente, há cerca de 2.000, 3.000 anos antes, 2.000 anos antes de nós, é a presença dos romanos aqui no nosso território. Isto chama-se uma ara votiva, o nome técnico é esse, mas se traduzirmos em modo popular, isto é o pagamento de uma promessa, feita a um deus romano. Como sabem, os romanos eram um povo politeísta, quer dizer que tinham muitos deuses, e houve um senhor que inscreveu aqui o seu nome, que se chamava Caio, o C quer dizer Caio, Fabius Viator, que era um general romano que pertencia à arma de engenharia, concretamente da construção de vias, por isso se chama Viator, e que construiria aqui na nossa região aquela estrada que ligava ao Licipo, que era o nome que era dado a Lisboa no tempo da ocupação romana, a Bracara Augusta, e então passaria aqui na nossa região. Então o que é que este senhor fez? Caio Fabius Viator oferece boa vontade a Tabúdico. Tabúdico era o deus protetor dos construtores. Então crê-se que quando ele construiu o trecho de estrada que tinha sido pedido, colocou junto dessa estrada esta ara votiva a pagar a promessa e também, como sabem, os romanos eram muito práticos, isto também servia de placa de sinalização, porque as pessoas, imaginem, há 2.000 anos atrás, quando se deslocavam em viagem era difícil saberem exatamente em que ponto da viagem se localizavam. Então, quando encontravam uma ara votiva dedicada a um deus, sabiam exatamente o ponto da viagem em que estariam. Era executado em pedra de Ançã, este exemplar que está aqui, dos calcários nobres do nosso concelho, e tem uma particularidade, mostra como é que é fácil trabalhar a pedra de Ançã. Fácil aqui entre aspas, porque é uma pedra mole, muito branquinha, não tem veios e tem um grão muito fininho, o que lhe dá este acabamento muito interessante. Também tenho que dizer isso, o que está aqui em exposição é uma réplica, feita na mesma em pedra, porque o original, como entendem, é muito valioso e, como tal, temos que ter em exposição réplicas desta ara votiva que apareceu na localidade de Mortede, que é uma das nossas freguesias, e que apareceu como? Quando foi demolida uma capela, que era a Capela Nossa Senhora do Amparo, no adro dessa igreja, dessa capelinha, apareceu esta ara votiva exatamente dentro do muro que ladeava essa Capela da Nossa Senhora do Amparo, e apareceu então por volta dos anos 1950. Aqui temos uma fotografia de uma pedreira característica aqui do nosso concelho. Neste caso é a Pedreira da Boiça, que se localiza em Portunhos e mostra como é que os calcários estão dispostos na natureza, ou seja, em camadas sobrepostas, camadas ou estratos sobrepostos, e depois com esta separação, aqui poderão ver, que é uma espécie de argila, que se chama terra-roça e que separa cada uma das camadas. O que é que isto representa? Isto é quase como se fossem páginas de um livro que contam a história do nosso planeta. São páginas que contam a evolução geológica do nosso planeta. E então, diz-nos que há muitos milhões de anos atrás, toda esta região aqui de Cantanhede estaria submersa e isto que está aqui, estas camadas calcárias, resultam de sedimentos que vão sendo depositados no fundo desse mar e que, passado muitos milhões de anos, se transformaram em pedra e que hoje são explorados pelo homem aqui na nossa região. Portanto, é isto que nos contam estas pedras e ou estas rochas, mais concretamente, como é que nós podemos afirmar isto? É o que eu vos posso agora testemunhar na sala seguinte. Então, antes de começar novamente a falar sobre os calcários, queria mostrar o que é o sílex. O sílex da natureza apresenta-se com esta forma, são uma espécie de nódulos que depois de batidos pelo homem gerava lascas. Por isso se chama o período da pedra lascada. Destas lascas, que eu tenho aqui alguns exemplares, resultavam as tais lâminas que são bastante cortantes, têm gumes bastante aguçados e que o homem depois utilizava, isto é quase como se fosse uma faca, que utilizava manualmente para retalhar todo o animal. Agora, voltando aos calcários da região de Cantanhede, eu estava a dizer que todas aquelas camadas das pedreiras foram fundos marinhos há muitos milhões de anos atrás. Como é que nós podemos provar isso? Nós temos aqui um bocadinho de pedra, que é uma calçada graúda, que é um dos produtos que se faz nas nossas pedreiras hoje em dia, e de vez em quando os homens retiram pedaços da pedra, em alguns dos blocos aparecem-lhes registros de fósseis de animais que viveram há muitos milhões de anos atrás. Neste caso concreto, este animal chama-se amonite, tinha um exemplar, enquanto vivo,
parecido, semelhante a este que eu tenho aqui na minha mão direita, e estes animais, é fácil de imaginar como é que isto se passaria. Imaginemos que há uns milhões de anos atrás, isto era o fundo do mar e era uma espécie de areia, de lodo. Quando o animal morria, estava na água, morria, ficava aqui. Se as condições ideais estivessem reunidas, poderia formar-se um modelo da carapaça do animal, neste caso da amonite. O que se vai formar é a carapaça, o exoesqueleto, o esqueleto externo, esta parte dura, os tentáculos ou eram comidos ou apodreciam, e então fica o registro na pedra destes animais que viveram há muitos milhões de anos atrás. Concretamente, a amonite viveu no período Jurássico, quando existiam os dinossauros à superfície terrestre. Esta amonite vivia nos nossos fundos marinhos aqui da região e viveu cá há 174 milhões de anos, que é exatamente a idade que o calcário tem e que nós aqui estamos a explorar em Cantanhede. Para terem uma ideia, a Terra foi formada, assim de grosso modo, há cerca de 4.600 milhões de anos e o homem apareceu na Terra, mais ou menos, desenvolveu-se há cerca de 5 milhões de anos, portanto nós somos apenas uma pequena fração, muito pequena, no tempo geológico da Terra. À época, o nosso planeta tinha esta configuração, é designado como Pangeia. Pan é um termo de origem grega que quer dizer grande, Geia é a Terra, ou seja, nós tínhamos uma grande Terra, uma grande massa continental, que estaria toda agrupada e que depois vai dar, através da teoria das placas tectónicas, vai dar origem às massas continentais que hoje nós conhecemos. Por exemplo, se olharmos para aqui, para esta figura, não conseguimos detectar aqui o Oceano Atlântico. E aqui ele ainda não nasceu, está em fase embrionária. Depois aqui, então, os continentes, as massas vão se afastando. Aqui temos o continente da América do Norte, o continente da América do Sul, a África, que vai sofrer uma ligeira rotação. Aqui a zona da Europa e da Ásia. E aqui alguma desta massa continental que vai colidir aqui com esta zona asiática e, por exemplo, o subcontinente indiano vai formar-se a partir destas placas territoriais continentais que vão chocar umas com as outras e que vão formar algumas cordilheiras, nomeadamente os Himalaias, são formados a partir deste choque, destas placas continentais e, por exemplo, se algum dia fizermos uma viagem ao Everest, a cerca de 4.000 metros de altitude, conseguimos encontrar fósseis de animais marinhos. O que é que isto quer dizer? Que quando estas massas continentais colidiram, chocaram e formou-se em altura uma cordilheira. Voltando aqui aos nossos calcários, que depois da sua formação, o que é que nos aparece? Para além das amonites, como eu já falei, também temos fósseis de outros animais, como é este que está aqui. Isto parece quase um lápis, não é mais do que o esqueleto interno deste animal, que tem um nome um bocadinho esquisito, que se chama belumenite, e quando morria, a parte da carne ficava ou era comida ou apodrecia, e a parte dura fossilizava, como aqui que está presente. Esta belumenite é muito frequente nas nossas pedreiras, e aqui temos um pedacinho de pedra que está na posição correta. Ela, na natureza, a posição dela é esta, mas eu levanto um bocadinho só para verem que aqui temos inúmeros fósseis da belumenite, conforme podem ver. Quando nós levamos colas às pedreiras, que é uma coisa que fazemos habitualmente, uma das lembranças que eles levam é pedacinhos de belumenite, porque é muito frequente elas aparecerem nas nossas pedreiras. Outro tipo de animais são estes gastrópodes, caracóis do mar, que também aparecem os fósseis nas nossas pedreiras. Tenho aqui uma peça muito interessante, que também gostaria de mostrar. Foi oferecida por um senhor que se chama Moisés Sarilha, aqui do nosso concelho, e que encontrou na zona da Póvoa da Lomba. Isto corresponde a este pedacinho, segmento que está aqui, corresponde à última parte da carapaça do animal. Aqui depois estariam os tentáculos. E é muito interessante porquê? Porque hoje há uma adoração muito grande por legos, que são feitos de plástico, mas este é um lego feito em pedra e que tem uns milhões de anos e que se encaixa na perfeição umas nas outras. Portanto, aqui começa-se, se olharmos com atenção, começa-se a definir a espiral que vai formar a carapaça da amonite. Outra característica interessante do nosso concelho é a formação calcítica. Isto que estão aqui a ver são as estalactites que nós encontramos nas grutas habitualmente, estalactites que pendem do teto para baixo e que são formadas como eu há pouco referi, em geologia tudo é muito lento. Nós temos aqui um bocadinho de calcário ali da zona de Portunhos, que é uma das nossas freguesias, e se repararmos com alguma atenção, vê-se ali uns minerais a brilhar. Isto chama-se a calcite, e depois há aquele ditado popular que diz: água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E as camadas calcárias são muito permeáveis, as águas das chuvas penetram com facilidade nas camadas calcárias, porque cá existem fissuras, por onde a água se vai
vai entrando e vai gastando, vai erudindo a pedra e depois vai arrastando estes minerais. Quando se formam pequenos ribeiros, pequenos cursos de água nas camadas calcárias, estes minerais vão misturados com a água. Quando se chegam a uma zona de gruta, estão sempre a gotejar e os minerais vão se colando uns aos outros e vão formando esta formação calcítica, que no caso concreto se chama estalactite, mas para se ter uma ideia, esta questão da geologia é tudo muito, muito lento. Por exemplo, a grossura do meu dedo são cerca de 100 anos que estão aqui de formação, que isto serão cerca de 1700 anos de formação no planeta Terra. Temos depois outras diferentes. Esta já é bastante mais antiga, não é? Depois também aqui a formação concêntrica, como ela se vai formando, e depois vai então formando estas estalactites quando estão penduradas no teto e estalagmites quando crescem de baixo para cima. Nós temos aqui os búzios, porque faz parte aqui do imaginário da nossa praia, concretamente a Praia da Tocha. Era com este tipo de búzios que se chamavam os pescadores para ir para a arte chávega, cortavam-nos e depois era uma espécie de megafone para eles tocarem e chamarem os pescadores. Aqui, voltando aos calcários, temos os diferentes calcários que podemos encontrar no concelho de Cantanhede. Este é a Pedra de Ançã. Isto também é calcário do nosso concelho. Se eu puser um ao lado do outro, nota-se logo uma diferença na questão da cor. Depois também o toque. A Pedra de Ançã tem um toque muito, muito suave, porque o grão é muito fininho. Depois tem outra particularidade, a cor, a leveza, que trabalha-se com muita facilidade, a suavidade, e também não tem veios. A pedra é toda homogénea, o que é o ideal para o fabrico de encomendas, como eu já irei explicar a seguir, nomeadamente a escultura, porque o bloco, quando o escultor está a trabalhar, sabe que não irá encontrar veios que lhe possam estragar o trabalho que está a fazer. Depois temos outros calcários menos nobres, digamos assim, como é este que está aqui, chama-se marga calcária, tem este aspecto acinzentado e é com isto que se faz o cimento. É a matéria-prima base para o fabrico do cimento. Outra aplicação que o calcário pode ter, ou que os calcários podem ter, é isto que nós temos aqui nesta vitrine. Por exemplo, o branqueador, que se utiliza como detergente, tem na sua composição o carbonato de cálcio, que é como se chama o calcário em termos químicos. A pasta dos dentes, por exemplo, para ter efeito também branqueador, tem carbonato de cálcio. O cálcio, como o carbonato de cálcio, que vem exatamente daqui que viram as pastilhas de cálcio para fortalecer os ossos. Por exemplo, nos botões, o botão é exatamente o cimento, que é obtido a partir do calcário. Os plásticos, para lhes dar carga, é-lhe adicionado calcário. No ferro, para ter maior ou menor dureza, também é adicionado calcário. Portanto, o calcário é uma das rochas a nível planetário que tem maior aplicação na indústria dos nossos dias e que é extraída em grande quantidade. Para terem uma ideia, uma das nossas pedreiras, nós temos no nosso concelho pedreiras que trabalham de forma tradicional, que tiram bloco a bloco, por exemplo, para fazer a calçada que estamos a pisar, mas já há pedreiras que utilizam explosivos. Por exemplo, uma delas, que se chama Araucala, quando elas estavam a trabalhar a 100%, retiravam por dia cerca de 3.000 toneladas de calcário das pedreiras. Aqui temos uma carta geológica de Portugal que identifica as diferentes rochas existentes no nosso país. Portugal é um país relativamente pequeno em extensão, mas muito rico em rochas. Nós temos desde os granitos da zona nortenha, mas também aqui da zona do interior do Alentejo, temos os mármores, temos os calcários, temos os granitos, temos uma série de rochas e temos muitos minerais que também são explorados a nível do nosso solo, desde o ouro, desde o cobre, alguns materiais também como o wolframio, etc., que são muito utilizados que são muito explorados e utilizados nos nossos dias. Uma das matérias que anda à procura no nosso país é exatamente atualmente o lítio, para o fabrico das baterias que cada vez mais são utilizadas na nossa civilização e que Portugal também tem jazidas dessas. Aqui em Cantanhede estamos também em exploração, em identificar locais para o caolino, que é um material que é utilizado na porcelana e que também vai existindo no nosso país. Agora passamos à sala seguinte. Como eu referi na sala anterior, uma das utilizações que é dada aos nossos calcários, particularmente à Pedra de Ançã, é na construção da estatuária, seja civil ou seja religiosa. Neste caso aqui temos um exemplar de uma escultura executada em 1702,
ela identifica um imperador romano chamado Justiniano. E quem foi este Justiniano? Foi um imperador que mandou escrever todas as leis do Império Romano, aquelas leis que se praticavam no Império Romano, e como tal é considerado o pai do direito romano. Hoje as nossas leis portuguesas estão muito baseadas nestas leis do Império Romano. Porquê é que existe esta figura do Justiniano aqui em Cantanhede? Ela está aqui porque foi fabricada com matéria-prima do nosso concelho, mas resulta de uma encomenda, como poderemos ler na legenda, da Universidade de Coimbra. Em 1702 foi encomendada a um escultor francês chamado Claude Laprade uma série de esculturas que identificasse cada uma das faculdades que à época existiriam na Universidade de Coimbra. E esta representava exatamente a Faculdade de Direito, onde se estudavam as leis que eram praticadas no nosso país. E, portanto, os alunos, quando chegavam à faculdade, identificavam o Justiniano como sendo o patrono, digamos assim, dos estudos a que eles iriam dedicar. Aqui temos um poema de um poeta português chamado António Gedeão. Ele, enquanto poeta, era António Gedeão, mas como professor de Físico-Química, que era a profissão que ele tinha, era conhecido como Rómulo de Carvalho. O professor Rómulo de Carvalho deu aulas aqui em Coimbra e, portanto, eventualmente terá tido contacto aqui com o Concelho de Cantanhede. Ele começa o poema com Álvaro Góis, Rui Mamede, filhos de António Brandão, naturais de Cantanhede, pedreiros de profissão. Pedreiros é aquele que trabalha a pedra. Aqui na nossa região não se designam pedreiros, mas canteiros. Aliás, Cantanhede, o nome de Cantanhede vem exatamente daqui. Cante quer dizer pedra ou pedra grande, e o nome de Cantanhede virá daqui. Então, os canteiros de Cantanhede vão para quê? Vão para a região onde é explorada a pedra de Leós, que é muito semelhante em termos de caracterização aos calcários de Cantanhede, e vão para lá como mestres de oficina. Aqui tem a musicalidade neste truca, 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 que não é mais do que a maceta a bater no cinzel e na pedra, e que faz esta sonoridade que era característica das oficinas de cantaria aqui da nossa região. Agora vamos avançando e vamos continuando aqui com esta coleção executada pelo Laprade, e algumas das obras então que foram encomendadas à época pela Universidade de Coimbra. Por exemplo, aqui temos uma faculdade que hoje não existe na Universidade, que era a Faculdade de Teologia, e que está aqui identificada numa realmente obra magnífica executada pelo Laprade. Aqui poderemos ver a cor da pedra dançã, a não existência de veios, o que permite realmente um trabalho muito, muito fino. Avançando para esta escultura que representa as leis civis, aqui podemos ver a balança, que é o julgamento, o que está a favor e contra o réu, e depois uma espada que já está fraturada, falta-lhe aqui a parte da lâmina da espada, e que representa a sentença. Também é curioso nestas esculturas verem que todas as imagens apresentam sob os pés das personagens aqui retratadas livros, muitos livros. Isto representa o quê? A imagem que quem fosse para a Universidade de Coimbra, uma das tarefas obrigatórias que teria que fazer era ler muito e através dos livros obter o conhecimento. Avançando, aqui é uma escultura magnífica que representa a medicina, e a medicina sempre na Faculdade de Medicina, e quem se dedica à profissão de médico, qual é a principal função? É tentar salvar as pessoas da morte. Então temos aqui duas víboras que têm exatamente essa mensagem. Uma com o seu veneno que provoca a morte, e com a outra que representa o antídoto com que se vai salvar a pessoa do veneno, da mordedura venenosa da outra cobra. Portanto, aqui temos a luta entre a vida e a morte. É um símbolo que é o escapulário, que facilmente se identifica como as farmácias. Este símbolo é muito frequente nas farmácias, nas ambulâncias de emergência, nos hospitais. Portanto, a luta entre a vida e a morte. Mais uma vez aqui a questão da existência dos livros. Também uma imagem muito interessante, porque ela é executada de acordo com os cânones da época clássica, romana e grega. Portanto, aqui, por exemplo, a presença das sandálias, que eram típicas dos romanos, mas, por exemplo, depois o corpo, a afirmação, podem ver aqui um seio desnudo, que representa a afirmação do homem na época em que estas esculturas foram executadas. Também a questão do trabalhar fino do Laprade, por exemplo, isto que estão aqui a ver, este vazado, que é assim que se chama, é muito difícil de executar, e só uma pedra mole, fácil de trabalhar, é que permite este trabalhar tão minucioso das esculturas. Depois a questão aqui dos mantos,
que quase parecem pano verdadeiro, porque realmente a pedra é fácil de trabalhar, fácil entre aspas, não é? E permite este trabalho realmente muito pormenorizado. Também a questão deste medalhão, que é quase como se fosse joalharia feita em pedra, e depois, mais uma vez, então, a presença dos livros. Aqui uma garça, que também é uma figura interessante, porque representa, mais uma vez, a vida que se alimenta da morte. Neste caso, a garça alimenta-se de pequenos animais venenosos que lhe provocariam morte, mas neste caso concreto, alimentam-na e permitem-lhe então viver. Também é referir que o Laprade, quando executou esta encomenda, tinha apenas 19 anos, era um gênio da escultura, e ver os pormenores que ele utiliza para transmitir algumas ideias muito interessantes. Para já, o trabalho da anatomia, se repararmos as mãos, os braços, a feição do rosto, tudo isto representa um exímio trabalho e também um estudo muito profundo da anatomia humana. Depois a questão dos caracóis do cabelo, o rendilhado do próprio vestido que a personagem ostenta, portanto é realmente uma obra magnífica, executada, que nos dá muito orgulho, porque é executada aqui na matéria-prima do nosso concelho. Aqui também, e para terminar, esta figura que representa cânones, que é o direito da Igreja, digamos assim, e que também apresenta um quadro muito interessante. Por exemplo, a candura da feição facial, a questão dos panejamentos, dos véus, tudo isso são mostras que realmente o calcário aqui do nosso concelho é fácil de trabalhar e permite um trabalho muito pormenorizado. Antes de falar na estatuária religiosa, é preciso falar em quem a executa, e temos que prestar uma homenagem aos canteiros de Cantanhede. Canteiros que são estes senhores que estão aqui retratados nesta fotografia, uma fotografia dos anos 50, 60, e que mostra uma pedreira, neste caso concreto uma pedreira de Vila Nova do Outil, e como é que se trabalharia a pedra. Existem pessoas profissionais, os profissionais chamados caboqueiros, que retiram os blocos da pedra, e depois os canteiros, que são quem executa as encomendas que são feitas. Neste caso aqui poderemos ver um dos canteiros a executar um tanque que era usado habitualmente para guardar azeite. Aqui está a escavar um bloco para fazer esse tanque para azeite. E o que é que eles utilizam habitualmente? Utilizam a maceta, como eu há pouco falei no poema do António Gedeão, e o cinzel. E depois aquilo que o António Gedeão tenta retratar é este bater, que é o tal truca. Isto que estão aqui a ver são cunhas, que aqui poderemos ver eles a utilizarem, que serviam para fraturar a pedra, para partir a pedra. Como é que isto era feito? Eles faziam pequenos orifícios com a maceta e o ponteiro na pedra, colocavam-lhes estas cunhas, sempre sequencialmente, com uma distância de 20, 30 centímetros entre cada uma delas. Nós aqui poderemos, com algum pormenor, ver os orifícios onde se colocavam as cunhas, e depois com estas marretas, que pesavam cerca de 5 kg, bate-se cada uma destas cunhas e o bloco parte, e assim retiravam a pedra para poderem trabalhar. Depois era levado para a zona da oficina, onde se fazia a encomenda que se pretendia. Também é importante frisar que, à época, a década de 50, 60, 70, as crianças trabalhavam habitualmente nas pedreiras. O que é que elas faziam? Crianças a partir dos 10 anos de idade, com uns cestos em verga, vinham tirar isto que se chama o cascalho, tiravam estes restos e subiam a pedreira, desde o fundo da pedreira até ao cimo, e despejavam esse cesto, voltavam a carregar, e era assim que passavam muitas horas a trabalhar nas nossas pedreiras. Portanto, e que muitos desses, principalmente rapazes, depois mais tarde irão transformar-se, irão aprender a arte e transformam-se em canteiros. Estas oficinas, para além da cantaria prática, também saíam outro tipo de encomendas mais finas, como é o exemplo destas imagens de arte sacra que aqui temos em exposição, todas elas executadas em pedra de ançã. Estes santos habitualmente eram policromados. O que é que isto quer dizer? Eram pintados de diferentes cores, que é o que eles aqui ostentam, muitos deles ainda se tem a pintura original. E estas tintas utilizadas eram tintas que respeitavam o respirar da pedra, não criavam uma capa que não permitisse a pedra respirar, e portanto
protegiam, digamos assim, também a própria longevidade da peça. Temos grandes escultores no nosso concelho, nomeadamente o Celestino Alexandré, mas temos outros escultores, como por exemplo o professor José Plácido, que trabalhando os calcários aqui do nosso concelho, habitualmente trabalha este tipo de figuras, e temos aqui um exemplo de uma imagem, de uma escultura executada por um escultor japonês, que esteve aqui no nosso concelho a trabalhar naquilo que é o nosso projeto de Simpósio Internacional de Escultura, o escultor chamado Shinta Nakaoka, que trabalhando os nossos calcários que lhes são fornecidos, fez uma série de trabalhos, nomeadamente este, que depois nós ou colocamos como arte pública, espalhados um bocadinho por todo o concelho de Cantanhede e particularmente a cidade, ou então também temos em exposição na parte interna aqui do Museu da Pedra. Portanto, fomos evoluindo ao longo dos anos, até chegar aos nossos dias em que se continua a trabalhar os calcários do nosso concelho. Por todas estas razões, acho que merece uma visita ao Museu da Pedra, convidamos a visitar-vos e achamos que é identificativo daquilo que é a nossa identidade aqui do Concelho de Cantanhede. Por isso, bem-vindos e gostamos muito de vos receber.